Bom dia, igreja, tudo bem? Tudo bom. Gente, antes de qualquer coisa, obrigada mais uma vez, pastor. Obrigada, Vitor, pelo convite. É uma honra estar aqui, privilégio enorme. E eu fui desafiada para trazer para vocês uma reflexão rápida, então eu prometo que eu não vou me alongar muito aqui, tá bom? Para a gente ter uma próxima parte ainda tão boa quanto essa. Mas como o Vitor falou, eu sou a Melissa e eu faço parte hoje como voluntária da organização não, do movimento, ó, eu já errei, né? Do movimento Vocari. Então, nada mais justo do que eu trazer um pouquinho do que é vocação. Eu acredito que se eu perguntar aqui o que é vocação para você, eu vou ter algumas respostas. E eu não vou dizer que nenhuma delas é errada, porque eu acho que não é. Todo mundo aqui acho que tem uma noção do que é vocação. Mas se a gente for entender exatamente o que significa vocare, vocação, na verdade, vocação vem do latim da palavra vocare. Ó, pá, faz tudo sentido, né, gente? E aí, o que significa isso? O que é vocário? O que é vocação? Ela significa convocar, chamar, escolher. E aqui o que eu vou falar hoje de manhã para a gente conversar um pouquinho, é sobre a nossa vocação coletiva, vamos dizer assim. Então, não é sobre a minha vocação como pessoa, Melissa, não é sobre a sua vocação, mas é sobre a nossa vocação coletiva, o que todos nós aqui fomos convocados para fazer. Como que é para você falar de Jesus para outras pessoas? É tranquilo? Pense aí. Se você cruza com alguém na rua, você consegue falar de Jesus para essa pessoa? É tipo natural, sai para você naturalmente? Ou já é mais difícil? Você já dá aquela travada, você já não sabe muito bem como é que fala de Jesus? Ou para você é super natural, mas quando você para pensar, você consegue falar de Jesus para as pessoas que você já conhece. São seus amigos, são as pessoas que você já tem uma intimidade maior. Se você cruzar com alguém na rua hoje, e essa pessoa começar a falar com você, você em algum momento consegue compartilhar de Jesus com ela, ou você trava 100% e fica falando sobre outras coisas? Como que é falar de Jesus para outras pessoas, para você? A Bíblia nos ensina que Jesus deixou algumas ordens muito específicas para a gente. E uma delas é o que a gente está falando desde sexta-feira à noite aqui, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem específica que Jesus deixou para a gente. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso está lá em Mateus 28, no versículo 19. E aqui não cabe condicionalismo, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, se essa pessoa for legal. Não é? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, se essa pessoa for bonita. Não é? Se essa pessoa for cheirosa. Se essa pessoa for minha amiga. Não tem si, não tem condição aqui, não é ir falar para as pessoas se algo acontecer. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ponto final. Isso é uma ordem que Jesus deixou para a gente. Então, se você é filho de Deus, se você é um discípulo de Jesus, se você é um cristão, essa convocação é para você, é para mim, é para nós. A gente tem que ir e falar de Jesus para todas as pessoas. Se a gente ler lá em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, é uma passagem bem conhecida. Acredito que todo mundo aqui conhece bem. Mas, às vezes, a gente fica muito parado só na primeira parte do versículo, que fala assim, né? Somos raça eleita, povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E nós somos tudo isso, graças a Deus. Nós somos um povo santo, somos escolhidos. Mas o versículo não para aí, ele não põe um ponto final e vai para o próximo versículo. Ele tem uma continuação. E a continuação dele é muito séria. Né? Ele continua, a fim de, com a intenção de, com o propósito de, com a finalidade de proclamar, de anunciar, de declarar, de divulgar, de bradar, de aclamar as virtudes daquele quem? De Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o versículo não é só que a gente é um povo santo, escolhido, bênção, glória a Deus por isso. Mas a gente é isso a fim de,
com a intenção de, com o propósito de proclamar as virtudes de Deus. Então, a gente é esse povo santo porque a gente precisa contar para as pessoas quem Jesus é. A gente precisa contar para as pessoas que Jesus é maravilhoso, que Deus é bom, as virtudes dele, que ele é amor, que ele é pai, que ele é bondoso. E anunciar o evangelho não é uma tarefa só do pastor. Não é só o pastor que vai fazer isso, gente. Não é só o líder de missões que vai fazer isso. Não é só o missionário que vai fazer isso. Não é uma tarefa só para as pessoas que vão falar para outra cultura, que vão para outro país. É muito pelo contrário. Anunciar o evangelho, ele vem acompanhado pela adoção de sermos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, anunciar o evangelho é para você. Você tem que fazer isso. Então, a gente precisa entender que, dentro da missão de Deus, não necessariamente a gente precisa ir até outro país. A gente não necessariamente precisa viajar quilômetros e quilômetros de distância. A gente não necessariamente precisa ir até a África. A gente não necessariamente precisa ir até a China, ir até a Austrália, ir até os Estados Unidos, ir até a Argentina. Não necessariamente a gente precisa disso. A gente precisa apenas estar sensíveis à voz do Espírito Santo para responder aquilo que ele está mandando a gente fazer, para a gente entender como que a gente tem que agir. E para quem que a gente tem que falar? Quem são as pessoas que a gente precisa anunciar o evangelho? Todas elas. Então, todas as pessoas com que você se encontra todo dia que você acorda, às vezes dentro da sua casa, com a sua família, às vezes é a galera que você estuda junto, às vezes é com quem você trabalha, né, o tio da padaria. Eu quase não vi ônibus aqui, mas eu acho que tem ônibus, né? Então, o motorista do ônibus, porque na minha cidade tem muito ônibus. Mas eu acho que tem, né? Então, é com ele que você tem que falar, é com a garçonete, é com o cozinheiro lá do restaurante que você come todo dia, é com a galera da academia, porque todo mundo aqui é fitness, né, gente? Todos vamos para a academia. Então, a gente tem que falar com todas as pessoas com quem a gente se encontra, as pessoas que estão ao seu redor, que estão ao nosso redor. Então, beleza, a gente conseguiu entender qual que é a nossa vocação coletiva, né? A nossa vocação coletiva é a gente anunciar o evangelho e a gente falar de Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas e aí, Melissa, como que eu faço isso? Talvez não é tão simples para mim assim. Então, eu queria ajudar a gente a entender um pouquinho e te dar 3 passos para você poder caminhar e compartilhar Jesus na prática. E você vai conseguir, saiu da porta, você vai conseguir fazer isso aqui hoje, tá bom? A gente, antes de que a gente faça qualquer coisa, quando a gente tem uma caminhada com Deus, a gente vive coisas muito boas. Ou só eu vivo coisas boas? Não, né? A gente vive coisas muito boas. Coisas que a gente se alegra demais. A gente é abençoado diariamente. Por que a gente guarda isso para a gente? A gente precisa compartilhar isso. Essas coisas as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam ouvir disso. Então, sempre que você for lembrar que você precisa falar de Jesus para alguém, pensa nisso. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que Deus faz por você é merecedor de você compartilhar com as outras pessoas. As outras pessoas precisam ouvir disso. Ontem a gente ouviu tantas vezes como a galera lá da Vila Minha Pátria, os caras, simplesmente por você abrir e se preocupar, levar a criança até a escola, eles já estão assim, nossa, que demais. E a gente faz isso porque a gente tem algo muito bom dentro da gente, a gente precisa compartilhar isso, a gente precisa falar disso. Então, quais são os 3 passos para a gente poder caminhar e compartilhar Jesus? São 3 coisas muito tranquilas. Como uma boa batista, eu sempre trago 3, né? Para a gente manter na ordem. Se eu falar 4, já bugou, né? Já era. Então, 3 passos. O primeiro, invista seu relacionamento com Deus. Invista em seu relacionamento com Deus. Tenha um tempo de oração. A oração, às vezes, para a gente, talvez só para mim, né? Aqui na igreja, acho que não. Acho que só comigo. Às vezes a gente pensa na oração como algo muito metódico, né? É uma coisa assim que ela é meio unilateral, é uma lista lotada de desejos que eu vou falar assim, Deus, faça isso, Deus faz aquilo, Deus, eu preciso disso, Deus me dá isso, Deus olha para mim, Deus isso, Deus aquilo.
Cara, mas a oração das últimas coisas é isso. Oração é a gente conversar com Deus. Pensa aí na pessoa que você conversa todo santo dia. Está lá no celular, no WhatsApp, está torando mensagem da pessoa aqui, você está lá conversando com ela todo santo dia. Você conhece ela assim, ó, você olha para ela, você já sabe o que ela está pensando. A oração é isso, é a gente conversar com Deus, é a gente conhecer Deus, é a gente ter um relacionamento com Deus que a gente está todo dia, todo momento conversando com Ele. Não é uma lista de desejos que eu vou lá escolher quando eu estou precisando, quando eu estou passando pela dificuldade, que eu estou aqui angustiada. Aí eu lembro que tem um Deus lá que pode me ajudar, e eu vou lá e falo com Ele. Mas Deus é um amigo, Deus é amor, Deus está com a gente, Deus está de perto. Ele é um Deus majestoso, Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus que está aqui pertinho, que ajuda, que gosta da gente. Então, a vida de oração é se relacionar com Deus, é conversar com Deus, é conhecer a Deus. Tenha uma vida de oração. E leia a Bíblia. Eu acho que a gente tem muita dificuldade. Não, na verdade, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, né? Tipo assim, e é real mesmo, gente. Até hoje, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Se a gente não realmente separa um tempo, se a gente não coloca isso como prioridade, passou o dia e eu nem li a Bíblia. Então, eu faço algumas coisas para me ajudar. Eu realmente coloco um horário para eu parar, para eu ler a Bíblia, para eu ter esse tempo com Deus. Eu tenho um caderno, já tive mais, hoje não tanto, mas um caderninho que me ajudava muito. Assim, eu lia a Bíblia, aí eu pegava e anotava no caderno todas as coisas que eu aprendi, os versículos que me chamaram mais atenção, e deixava ali anotadinho, porque isso me ajudava a ter esse tempo de estudo, a ter esse tempo de conexão com a palavra de Deus, entender um pouquinho a palavra de Deus. Uma outra dica legal aqui é se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, escolha livros simples de ler no começo. Então, vamos ler Salmos, vamos ler Provérbios, começa lá pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos começar por aí, não vai querer ler Apocalipse logo de cara, entendeu? Vai ser puxado. Uma outra dica muito legal, não sei se vocês conhecem o aplicativo da YouVersion. Se você baixar esse aplicativo, eles te dão um plano de leitura lindão, tá pronto. Você entra lá e ele vai dizer, hoje você vai ler João do capítulo 2 ao 5. E você leu. Quando você menos esperar, você leu a Bíblia todinha. Então, a gente pode se ajudar, a gente pode usar artimanhas para ajudar a gente a ter esse tempo com Deus, de conexão com a palavra de Deus. Se você quer falar de Jesus para as outras pessoas, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Deus precisa estar em você, você precisa se relacionar com Deus, você precisa conhecer da palavra dele, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Então, esse é o nosso primeiro passo, certo? É a gente ter um relacionamento com Deus, a gente investir nesse relacionamento com Deus. O segundo passo é viver aquilo que Deus te ensinou e se conectar ao mundo. Então, Deus te ensinou coisas ali através do seu tempo de oração, do seu tempo de leitura da Bíblia. Agora, viva isso que Deus te ensinou, mas se conecte com as pessoas. Se conectar é simplesmente estabelecer uma conexão com as pessoas que estão ao seu redor. Permita que o amor, que a paz, que a paciência... Que mais? Quem já pegou o que eu estou falando? O amor, paz, paciência. Povo é crente, hein, pastor? Que isso? Permita que os frutos do Espírito fluam através de você. Se conecte com as pessoas através do fruto do Espírito. Permita com que as pessoas que Deus colocou à sua volta, elas sejam pessoas que você realmente possa alcançar com o amor de Deus. Você não está onde você está porque, sei lá, você escolheu e, pum, caiu lá sem querer. Você está onde você está porque você tem um propósito para estar ali. Deus tem um propósito para você estar ali. E essa razão é se conectar com essas pessoas. É contar para elas aquilo que Deus tem feito, quem é Deus. Se conectar não é sobre converter as pessoas. Eu não estou falando sobre toda vez que você... A todas as pessoas que estão ao seu redor, você precisa converter as pessoas. Não é isso. Porque quem converte não é a gente. Quem converte é o Espírito Santo. Mas é sobre você se relacionar genuinamente com as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo numa época muito egoísta. É tudo eu, tudo eu, tudo eu, olha para mim. A pessoa fala com você assim, nossa, minha semana foi difícil. Não, mas a minha
A minha não ganhou da sua. Quer dizer, a minha ganhou da sua. Então, é sempre eu, tudo eu, tudo eu. E a gente esquece das pessoas que estão convivendo com a gente diariamente. Então, se relacionar, viver e se conectar com as pessoas é isso, é se relacionar com elas. É entender que onde você está, o meio que você vive, as pessoas que você encontra todo dia, são essas pessoas que você precisa demonstrar o amor de Deus para elas, que você precisa demonstrar paciência. É simplesmente a gente ser bem real, assim. Cadê a galera jovem que está no aplicativo que chama Be Real? Esse aplicativo é assim, apita no seu celular, você tem 2 minutos para postar o que está acontecendo agora, nesse momento. Mas você tem que ser real, não é tipo, apitou, aí eu vou me maquiar primeiro para mostrar que eu estou bonitinha, não. Apitou, você acabou de acordar, é postar lá com a cara amassada. É ser real mesmo. Então, a ideia aqui é a gente ser real com as pessoas, a gente se conectar com as pessoas. A gente não foi criado para viver sozinho, gente. A gente foi criado para se relacionar, a gente foi criado para conviver. Então, conviva com as pessoas, se conecte com as pessoas. Ensine as pessoas, conte para as pessoas aquilo que Deus tem ensinado para você. Esse é o nosso segundo passo. E o nosso terceiro passo é reagir. Reaja ao que o Espírito Santo está fazendo ao seu redor. Então, o Espírito Santo, ele com certeza já está trabalhando no coração das pessoas que estão ao redor de você. Eu acabei de dizer, não é sobre a gente converter, a gente não está aqui, não tem essa pressão. Deus é tão bom que Ele não deu essa pressão para a gente, de que a gente precisa converter as pessoas. É Ele quem converte. A gente precisa se relacionar, a gente precisa se conectar, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, para que a gente possa, então, reagir e responder aquilo que Ele já está fazendo. Ele quer usar a sua vida, gente. Isso é um privilégio enorme. A gente poder ser usado por Deus é um privilégio enorme, porque, teoricamente, Ele não precisava nem de mim e nem de você. Ele não precisava de ninguém aqui, mas Ele quer te usar. É um privilégio imenso, assim, você poder ser usado por Deus para estar fazendo parte daquilo que Ele já está fazendo. E é isso que significa esse terceiro passo, a gente reagir a que o Espírito Santo já está fazendo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, através do nosso tempo de oração, através da nossa leitura bíblica diária, a gente consegue estar mais sensível à voz do Espírito Santo e, consequentemente, tudo aquilo que você ouve sussurrando no seu ouvido, ou que seu coração sempre arde forte, bate mais forte, é tipo assim, eu preciso falar com aquela pessoa. Não, mas eu não vou falar com aquela pessoa, nada a ver. Nem conheço ela direito. Você fala assim, não, vai lá, abraça essa pessoa. Não vou abraçar essa pessoa, nada a ver. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está sensível a isso, e esse é o tipo de reação que Deus espera da gente. Que se Ele falar alguma coisa para você fazer, para você dizer, você vai lá e vai fazer e vai dizer. Porque você sabe que não é sobre converter ninguém, você sabe que não é sobre você sabe que você está aqui simplesmente para poder ser usado e ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Então, esses são os nossos 3 passos, gente. Invista em seu relacionamento com Deus, viva aquilo que Deus te ensinou e conecte-se ao mundo e reaja ao que o Espírito Santo está fazendo ao redor do mundo. Então, a gente sabe que a gente percebeu aqui, entendeu que viver a nossa vocação coletiva, teoricamente, é simples, né? Não é uma coisa assim do outro mundo. Ninguém aqui vai precisar ir embora daqui amanhã. É simplesmente a gente fazer as coisas aqui. Mas é simples, porém é algo muito poderoso. Que através dessas atitudes que a gente tem, a gente pode e a gente vai cumprir aquilo que Ele mandou para a gente, que é de falar o Evangelho, de falar as boas novas para todas as pessoas. E o Vocari, ele existe justamente para isso, assim, para a gente poder ajudar as pessoas a se conectarem um pouco com aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. A gente precisa começar aqui, eu acredito muito nisso, a gente precisa começar aqui hoje, onde a gente está, para a gente conseguir ir até os confins da terra. Ninguém do nada, da noite para o dia, vai para lá. A pessoa começa aqui, porque são coisas simples, né? Vocês ouviram, são coisas simples. É eu sorrir para alguém, é eu falar para essa pessoa que ela é amada, é eu dar um abraço nessa pessoa. Então, começa aqui, com as nossas reações aqui, com a nossa vida diária aqui, para a gente, então, poder ir até os confins da terra, se for isso que Deus quer para a sua vida, que você vá até os confins da terra. Mas a gente precisa começar aqui, hoje e agora. E o Vocari é esse elo, existe esse elo de ligação entre as agências missionárias que estão
procurando, que estão precisando de ajuda de pessoas e conectar os vocacionados, as pessoas que querem, que sabem o que elas querem fazer, mas elas ainda não entenderam ou não sabem ou não, como elas vão chegar até lá ou por onde elas vão fazer as coisas. E o Vocari existe justamente para a gente conectar esses dois mundos. Então, a gente tem a agência e a gente tem a pessoa. E o Vocari está aqui no meio. A agência vem até o Vocari, a pessoa vem até o Vocari, e a gente simplesmente faz um match entre as duas pessoas para que a missão de Deus possa ser feita e possa acontecer. A gente é um movimento de pessoas apaixonadas, primeiramente por Cristo, mas depois também junto com a missão de mobilizar e conectar a juventude cristã com a missão de Deus. A gente é apaixonado por conectar as pessoas à missão de Deus, aquilo que Deus já está fazendo. E como que você consegue encontrar e se conectar com esse mundo de possibilidades que Deus já está fazendo ao redor do mundo? O lugar principal para isso, com certeza, é o nosso site, é as nossas redes sociais. Se você entrar lá, eu falei muito para muita gente aqui que o Vocari é como se fosse um hub, né? Então, todo mundo está concentrado ali dentro do site, você consegue entrar no site, no vocari.org.br, e lá você vai ver o mundo de possibilidades que existem de organizações, de serviços missionários, voluntários, que você pode fazer a partir de 1 mês, de 6 meses, 1 ano, 5 anos, 1 semana, às vezes até remoto. Às vezes tem organização que está precisando só de alguém para fazer uma tradução. Você faz isso da sua casa, você pode servir a Deus, juntar a missão de Deus na sua casa. Às vezes, simplesmente traduzindo alguma coisa ali e ajudando aquela organização a continuar alcançando as pessoas. Então, entra no nosso site, você vai conseguir se conectar com alguma coisa, você realmente, com certeza vai ter alguma coisa para fazer. Muita gente perguntou para a gente, qual que é a idade? Qual que é a idade? A idade depende muito de cada organização, mas tem uma idade mínima, normalmente, que é 18 anos, mas a idade máxima não tem. Então, acho que 90% das pessoas que estão aqui... Eu sou ruim com matemática, tá, gente? Então, não estou chutando 90%. Das pessoas que estão aqui, com certeza achariam alguma coisa para se conectar com a missão de Deus hoje e agora. Fora os nossos colegas que já estão aqui, vocês já ouviram ontem, as meninas das juntas de missões, vocês vão ouvir mais tarde o João falando da OM. São coisas que vocês nem precisam entrar no site. Hoje vocês conseguem se conectar com alguma coisa que Deus já está fazendo. Então, gente, acho que era isso. Meu objetivo aqui com vocês hoje era simplesmente a gente refletir um pouquinho mais do qual que é a nossa vocação, o que nós fomos convocados para fazer, o que nós fomos chamados para fazer. Isso é um papel de todos nós aqui. Se você se enquadra no quadro de você é filho de Deus, você é um discípulo de Jesus, você realmente é um cristão, essa convocação de anunciar o evangelho para todas as pessoas, começando com as pessoas dentro da sua casa, que você se encontra na rua, que você encontra aí no mercado, seja lá onde for, que você se encontra diariamente com elas, a partir de amanhã ou hoje, né? Se você vai no restaurante hoje, depois do almoço. Essas pessoas precisam ouvir de você sobre Jesus. Elas não vão precisar ouvir do pastor sobre Jesus. Elas não precisam ouvir sobre os missionários. Elas não precisam ouvir dos missionários sobre Jesus. Elas precisam ouvir de você sobre Jesus. Elas precisam ouvir de mim sobre Jesus. Essa responsabilidade é nossa. Espero poder ter ajudado a gente a entender um pouquinho mais disso e feito você entender que é algo simples, porém é muito poderoso e é um privilégio enorme para a gente estar aqui. Então, que a gente possa realmente se colocar na disposição de Deus e se colocar diante daquilo que Deus está fazendo e se juntar à missão de Deus a partir de hoje. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Obrigada.